Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 54, versículos 2 e 3, que diz: Amplie o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. O conselho do Senhor é: amplia o lugar da tua tenda. A tenda, na época, era o lugar de habitação. Hoje, nosso lar. Amplie o lugar do Senhor no seu lar. O que podemos fazer para ampliar o lugar do Senhor na nossa tenda? Tirando o que não agrada ao Senhor. Menos internet, menos TV, novela, conversas fora de comunhão, falar mal de irmão, pastor, igreja, comentários sem propósito e tudo que vai contra os princípios do Senhor. Tudo isso diminui a ação do Senhor, o que é do Senhor e a operação do Espírito Santo. Coloque mais o que agrada ao Senhor. Culto no lar, momento à mesa, orações, jejuns em prol das necessidades do lar, ler mais a palavra, conselho aos filhos na palavra, mais tempo de comunhão e conversa, pois isso gera o temor ao Senhor. Viver uma vida exemplar tem mais eficiência na transmissão da herança do que somente falar, pois os filhos vão reparar mais naquilo que você faz do que aquilo que você diz. O que é uma tenda? É uma morada provisória. Somos peregrinos aqui nessa terra. Enquanto estivermos aqui, daremos lugar ao Senhor no nosso lar, na educação dos filhos, nas decisões, nos negócios, tudo consultando ao Senhor. O que são as cortinas? São a proteção, a separação, o limite para que o que está de fora não veja o que está dentro, preservando a intimidade do lar. Cortinas são necessárias para não expor intimidades e muito menos necessidades, pois se algo é segredo, ninguém mais precisa saber, só os envolvidos. Cônjuges, cuidado com o que comenta com os outros. Assuntos que só dizem respeito a você e a seu cônjuge, principalmente. Problemas? Resolva na dependência do Senhor. A mulher sábia edifica a sua casa, e o homem, o sacerdote, ouve a voz do Senhor e mantém sua família em segurança. É preciso colocar limites. Pais dormindo e filhos na TV, no celular, internet, jogos online, se expondo ao mundo. Não esqueça, os olhos são a janela da alma, como descrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículo 34, que diz: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas, se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. O profeta Jeremias profetizou: a morte subiu pelas janelas do palácio, onde o rei deveria reinar, o inimigo entrou. Proteja seu lar das opressões, imponha limites. Devemos alongar as cordas, mais oração, mais vigilância, mais liberdade ao Espírito Santo para que ele possa agir antes de explodir e falar o que não deve. O resultado será menos briga, menos falta de comunhão e mais paz, gozo, alegria no Espírito Santo, até mesmo quando as lutas, as tempestades, os desafios, as provas surgirem. Por isso, firme também as estacas. Vamos vivenciar os ensinamentos aprendidos dentro do nosso lar
e em todos os lugares onde estivermos. Oração, clamor, consultar e meditar na palavra, ouvir o Espírito Santo e todos os dons. Tudo o que for fazer é consultando ao Senhor, colocando em prática a nova dinâmica de uma nova vida em Cristo. Pois chega, de falar de igreja, volte a falar do amor de Deus que está na morte e ressurreição de Cristo e através do batismo no Espírito Santo. Servos e servas responsáveis para realizar a obra a partir de lares estruturados, como dito por Paulo a Timóteo na primeira carta a ele, no capítulo 3, no versículo 5, que diz: Porquanto, se alguém não sabe governar sua própria casa, ou seja, família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Assim, os lares serão mais abençoados e as vidas crescerão mais na presença do Senhor. O esposo e a esposa têm que ter consciência e fazer lembrar todos os dias o significado da aliança. O que é teu é meu e o que é meu é teu. Jesus deu exemplo levando nosso pecado, nossa presunção, nosso orgulho e, em troca, nos deu uma nova vida, dons, batismo com o Espírito Santo, libertação e vida eterna. Temos aliança, inclusive nos defeitos. Veja os defeitos do cônjuge como seus, pois são uma só carne. Quando entendemos isso, o nosso lar é mais edificado sobre a rocha, pois defeitos não o abalam, pois o amor que está na palavra, inspirado em Jesus, expressão maior do amor, é vivido. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Sempre dizer eu te amo para o cônjuge, para os filhos, pois o vinho que o Espírito Santo nos serve é cada dia melhor do que foi servido no início. A alegria é aperfeiçoada na continuidade do processo de crescimento como família. Quem não entende, para no meio do caminho, pois não compreendeu o que viver um para o outro, ou melhor, o que é viver um para o outro, e o outro não discerniu o corpo de Cristo e sua nova vida nele. Perceba os detalhes e expanda. Não impeça do Senhor fazer o que Ele tem preparado para você e sua família. Permita ser transformado dia após dia e continue crescendo e entendendo e compreendendo que tudo vem através do Senhor. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, Pai, por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Somos gratos, ó Senhor, pelo Senhor nos dar mais esta oportunidade de vivenciarmos mais um dia debaixo da sua presença. Sei que muitas vezes muitos estão, Pai, desolados diante, Senhor querido, dos acontecimentos, mas, Pai, uma coisa o Senhor tem nos ensinado: ninguém está passando por qualquer tipo de processo ou qualquer tipo de tempestade ou luta se não for para poder ter crescimento. Alguns estão colhendo aquilo que plantaram, outros estão passando por tempestades, mas muitas vezes não semearam essas tempestades, mas é um processo de crescimento para depender e lançar totalmente a fé em ti e viver não só milagres, mas também as maravilhas. Então, Pai, diante disso, nós te clamamos que haja o discernimento para cada um começar a enxergar e ver aquilo que o Senhor tem preparado, pois não adianta cobrar das pessoas aquilo que propriamente não se faz. Não adianta passar horas e horas ouvindo louvores, meditando na palavra, se o comportamento não é transformado, se a mentalidade não é forjada
em Cristo e se o coração não é entregue totalmente a viver aquilo que a palavra tem ensinado. Isso, Senhor, o Senhor tem nos ensinado. Isso é hipocrisia, como aconteceu com os fariseus e os saduceus naquela época, que eram mais preocupados com rituais do que propriamente viver a palavra do Senhor. Eram mais acostumados em ficar ali preocupados com as coisas desta terra, ali com suas grandes posses, do que principalmente viver a alegria, a paz, a felicidade que o Senhor nos dá. Então, Pai, ensina-nos a viver dessa maneira, ensina-nos a buscar cada vez mais em Ti aquilo que o Senhor quer que façamos. Possa ser, Pai, dentro da nossa casa, da nossa família, possa ser, Pai, nos lugares aonde temos ido, universidade, faculdade, cursos, até mesmo no trabalho, em todos os lugares que estivermos, nas rodas de amigos, nos esportes que praticamos, em todos os lugares. Mas, Pai, livra-nos, livra-nos, Pai, de todo o mal, livra-nos de toda a tentação, que a Sua presença, Senhor, seja real e o Seu querer seja manifesto, que o Seu reino venha e que o Seu querer seja grandioso e que nada mais impeça a manifestação do Seu poder e do Seu sobrenatural. Que esta unção, Senhor, de conquista esteja sobre as nossas vidas, mas que possa haver uma redenção total, para que haja, Senhor querido, uma expansão, que não tenha mais, Pai, como, Senhor, retroceder. Antes, o caminho seja natural para o crescimento. Compreendemos e entendemos tudo que o Senhor tem para nós, mas que possamos viver a cada dia, Senhor, a Sua verdade, a Sua vontade e o Seu querer. Muito obrigado, Pai. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela Sua presença, obrigado pelo Seu amor. Que a Sua graça seja revelada em tudo o que fizermos, para que o Seu nome continue sendo, Pai, glorificado e exaltado. Não deixe, Senhor, e não permita que nossas atitudes, Pai, defraudem ou desonrem, Senhor, o Seu nome. Antes que tudo seja para a glória, Senhor, da Sua presença e do Seu querer e do Seu nome nessa terra. Muito obrigado. Consagramos tudo que temos. Consagramos tudo que somos, consagramos este dia, consagramos a nossa vida, consagramos a nossa família, consagramos o nosso chamado, o nosso ministério, consagramos o fruto das nossas mãos, consagramos, Pai, os nossos negócios, consagramos, Pai, todos os trabalhos, Pai, voluntários, consagramos todas estas famílias, consagramos, Pai, a Sua casa, a Sua igreja, consagramos o corpo de Cristo, consagramos tudo diante do Seu altar, para que o Seu nome seja glorificado e exaltado, e tudo que fizermos, Pai, seja em Seu nome, para que a cada dia mais o Seu querer seja manifesto. Muito obrigado, assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.